Jornada Pedagógica Online. Seja muito bem-vindo. Como seria para você nesta noite, segunda noite de Jornada Pedagógica Online, falarmos sobre questões que talvez você, educador, você, professor, tenha se perguntado ao longo da sua jornada como docente ou ainda a sua jornada como uma pessoa que está engajada dentro do processo de evolução. Seja bem-vinda, professora Shirley, gratidão pela presença. Deixa eu clicar aqui para convidar todos os nossos amigos. Faz o mesmo aí, professora. Bora chamar primeiro todos os nossos amigos, porque hoje é dia da nossa segunda noite de jornada pedagógica online. Enquanto a gente aguarda aqui o Instagram chamar os nossos amigos, deixa eu preparar os bastidores para essa maravilhosa oportunidade de trazer à tona não só conhecimento, e sim a experiência, a abertura, para que nesse momento a gente possa abrir a nossa mente e conversar, debater, trazer à tona, sim, aquilo que talvez você tenha se questionado a respeito da maneira com que você vem ensinando, ministrando. Vamos que vamos, jornada pedagógica afixada aqui, para que a gente possa sim trazer mais e mais um conhecimento que pode ajudar você, docente. Muito bem, boa noite mesmo, professora. Já estou te chamando aqui para que a gente possa já aquecer nossas turbinas. Deixa eu clicar aqui no botãozinho, professora Shirley. Você que seja bem-vinda. Você que está chegando aqui, vai compartilhando aí. Isso. Enquanto a gente espera esses minutinhos de aquecimento, na noite anterior, quarta-feira passada, nós falamos sobre BNCC. Será que você assistiu? Não assistiu? Volta ali no IGTV e assiste depois da aula de hoje. Assiste primeiro aqui e realmente se prepara para essa grande jornada que é o presente de estar presente. Muito boa noite, professora Shirley. Boa noite, professor. Boa noite a Seja muito... todos. Mais uma noite, né, Isso, professor, de isso, conhecimentos, isso. troca. Muito boa noite, professora. Boa noite, Clarice. Boa noite, você que chegou aqui. Muito boa noite mesmo. Aproveita que você já chegou aqui, já vai compartilhando a live aqui dessa incrível jornada, porque já vamos começar. Deixa eu chamar aqui a professora Terezinha aqui. Calma aí. Vamos lá, professora Terezinha. Cadê aqui? Botãozinho. Isso. Professora, que quarta-feira passada nós tivemos, hein, professora Chileide? Não é? Verdade. Foi muito bom. O bate-papo foi excelente, uma troca. Olá, boa Boa noite. noite, professora Boa Terezinha. noite. Boa noite. Bom estar Muito novamente aqui com bem, muito vocês. bem. Professora Shirley, só para dar um preview aqui pro pessoal, o que aconteceu mesmo quarta-feira passada? Deu uma amnésia aqui. O que a gente viu mesmo quarta-feira passada? Foi mesmo, professor? Nossa, quarta-feira passada abordamos a BNCC na prática, onde a professora Terezinha falou um pouco das 10 competências, onde ela abordou como, né, na verdade, a importância da gente ter esse conhecimento. Tivemos um bate-papo onde cada um foi tendo as suas contribuições, né? Quando a gente viu, o tempo passou tão rápido e muita coisa, e a gente deixou aquela vontadezinha de aprender mais. Instigamos as pessoas que estavam participando a buscar, a conhecer os documentos, demos ideias de livros, de sites onde eles podem estar buscando aprimoramento, né? A questão de cursos e a leitura também da base, porque é importante nós, professores, até mesmo os curiosos, entenderem este documento, para a gente até poder falar, Isso, é debater isso sobre aí. ele.
E você que está aqui ao vivo, você assistiu, você estava aqui quarta-feira passada? Se não estava, ó, vai compartilhando a live da gente aqui, e já vamos começar a aquecer as turbinas. Na verdade, professora Terezinha. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui. Discutimos muitas coisas interessantes, não é? Na semana Verdade. passada. E hoje a gente vai também tratar de algo que é bem instigante, que está sendo assim uma temática muito debatida no meio educacional. A gente tem uma história de uma escola que pouco tratou, né, das competências socioemocionais. É uma história, né, de um ensino, de uma educação que valorizou, supervalorizou o cognitivo, né? Que na verdade nós temos que valorizar realmente, mas que desprezou muito essa questão do conhecimento das emoções, né? Do conhecimento das atitudes, dos comportamentos. E é algo que a gente vem discutindo, não só por conta da BNCC, mas porque realmente é o momento atual, né? Também de pandemia, nos leva a realmente fazer essa discussão, né? Como a gente sempre fala, não como um receituário para o professor, mas para que ele se conheça também, para que ele veja, né, que a oportunidade de nós estarmos discutindo aqui de uma forma bem livre, né, bem espontânea, sobre a questão das competências socioemocionais, né, que nós precisamos ter, né, discutir mais, e quanto mais pessoas aqui, né, compartilhando esse momento, Lindo, realmente é lindo. muito E você que está interessante. aqui ao vivo aqui, você, Clarice, Lituânia, Patrícia, Cantinho da Ana, clica aqui ó, no botãozinho do aviãozinho. Faz que nem a Shirley, a professora Shirley, a professora Terezinha. Clica aí, ó. Bora compartilhar. Tá, Bora enviamos. compartilhar. Isso. E em especial, né, quando a gente começa com essa seara desse mergulho de fomento, de ajudar a educação, é importante que a gente traga uma consciência ó, de uma união, de perceber primeiro o movimento que nós podemos fazer de frente pela nossa vida. Quando a gente tem um saber, quando a gente tem a posse de um saber e a gente começa a fazer uso desse saber em prol da vida do próximo, a gente começa a transformar a nossa realidade. Então, esse momento que nós estamos aqui, segunda noite, pessoal, segunda noite de jornada pedagógica. Vamos dar uma salva de palmas? Cadê o coraçãozinho aqui? Ei, cadê a salva de palmas? Isso. Patrícia, liga lá para suas amigas agora. Vai lá, a gente vai esperar você chamar todas as suas amigas, Patrícia. Isso mesmo, Isso. Paty. Vamos lá, chama todo mundo Por de Santa favor. Rita, Isso. Patrícia. Eu Chama já todo mundo. metralhei aqui, eu já não consigo mais metralhar mais aqui. Agora é com vocês, meus amigos. E lembrem, pessoal, segunda noite. Segunda noite de um movimento que ela só faz sentido se de verdade a gente ó, se unir no sentido de transformar a nossa realidade. Segunda noite para a gente trazer um pouquinho daquilo que é a experiência, a vida, a jornada de saber de cada um dos docentes que estão aqui ao vivo, mas não só os docentes, não, o ser humano que está aqui. Porque quando a gente faz esse trabalho, ainda mais no Instagram, a gente está buscando o quê? É trazer gente como a gente para entender que juntos nós podemos fazer muito mais. E aqui eu já vou passar a bola aqui para o Shirley. Shirley, eu esqueci meu script. Eu perdi o papelzinho, não sei o que a gente vai falar hoje. Professora Shirley, não sei. Você O não que a gente vai falar sabe hoje? como é que hoje vamos falar das competências socioemocionais e a PNL. Olha só, o mestre em PNL esqueceu o script? Sim. Como pode? Mas antes, Cláudia, olha só, tem pessoas novas aqui no teu canal e não te conhecem. Fala um pouquinho sobre você para elas. Pela oportunidade. Meu nome é Cláudio Shen, eu sou Master Trainer em PNL. E mais do que a sopinha de letrinha PNL, que daqui a pouco a gente até vai falar o que é, porque agora eu esqueci, viu, professor Chile? Depois você me pergunta para lembrar. Né? Eu nem Tá sempre bom. eu estive à frente de públicos ensinando alunos interessados, né, nessa linha chamada PNL. Lá atrás, eu era um garoto qualquer aí que comecei minha jornada na escola estadual Prudente de Moraes. Escola estadual Prudente de Moraes, aqui em São Paulo. E aí, em meio à minha jornada, né, do desafio de um garoto
Ah, e deixa eu falar uma coisa que vocês acho que não perceberam, viu, professora Shirley, professora Terezinha? Deixa eu falar uma coisa que eu acho que nem o pessoal presente aqui percebeu. Eu sou oriental, descendente de japonês. É Não verdade, notei. professora. Eu nem notei Meu isso. pai é chinês, minha mãe é filho de japoneses, né? Se eu não falo, a pessoa não percebe. Ó, o pessoal que está aqui nem nenhum percebeu, né? Ninguém Verdade. nem percebeu isso, né? Percebi, E não. imagina um oriental, né, inserido numa cultura brasileira que tem, né, contato, né, mais exacerbado, né, onde você eis que se depara por um choque entre um aprender e uma vida social. Ali começava a historinha do Claudinho no sentido de ele conhecer um pouquinho mais de saberes, primeiro grau, segundo grau. E aí, dentro daquilo que foi a jornada do Claudinho, ele começou a se deparar uma coisa muito interessante, viu, professora Shirley? Que ele gostava de exatas, ele O gostava quê? da área de exatas. Daí ele foi, né, para fazer eletrônica, fazer essa área, né, de informática. O Claudinho fez informática. E nisso que ele foi evoluindo com essa Olha só. vertente da cultura oriental, que ele gostava bastante dessa área de exatas, ele começou a ter desafios. Desafio para falar em público, desafios para que ele pudesse se expor frente às tarefinhas de escola, sabe? Sabe aquelas tarefinhas que o professor fala, tem apresentação hoje, ai meu Deus do céu, o que eu faço, né? Vai Isso! tremendo. Entrei para a faculdade, ainda na área de informática, necessariamente, e ainda assim, cada vez mais, ficou muito mais gritante a lacuna do meu lado de humanas, sabe? O meu lado de lidar com pessoas. Eis que, de repente, eu pensei, eu sei o que eu tenho que fazer. Deixa eu ver aqui nos cursos que existe aqui. Tem uma tal de MBA. MBA, deixa eu traduzir. Tem aqui administração. Eu acho que eu lá vou aprender coisa de humanas para lidar com pessoas. E aí, professor Shirley, professora Terezinha, eu aprendi muita coisa, claro. Deixa eu colocar uma vírgula antes de mais nada, mas eu não aprendi, de verdade, como que eu podia me comunicar melhor. Como é que eu poderia, né, sei lá, me posicionar frente aos desafios, né, emocionais de uma forma mais eloquente. E foi aí, como se um passe de mágica, como uma oportunidade de Instagram como vocês estão tendo aqui, que um amigo me falou para mim, uma amiga, uma querida amiga, Marta Higashi, bateu a minha porta, perguntou assim, sabe, professora Shirley, professora Terezinha, bateu a porta e falou, Claudinho, tá tudo bem? Sabe aquele tá tudo bem que você, depois de ter feito vários cursos, né, você percebe que não tá tudo bem? E aqui, e aqui foi a oportunidade que eu tive de conhecer a PNL. E desde então eu não parei mais dentro dessa jornada de conhecer mais sobre o ser humano e aquilo que eu podia fazer de diferença, ajudando mais e mais pessoas. Esse é o meu currículo, professoras! Olha só. E incrível é que quando ele fala que ele foi para a área de tecnologia, a gente também nem percebe que o oriental gosta disso, né? É incrível. Ele foi totalmente contrário, né, professor? Quando você diz, imagina, eu fui para tecnologia, é ao contrário dos orientais, eles Não, nem gostam imagina, disso. imagina. Não, a gente, né? Pois é, professor, olha só, e assim, a gente observa que, assim como a PNL lhe auxiliou com relação a você ter um meio de se comunicar melhor, de ter esse, vamos dizer, entrosamento social, né? A PNL agora está sendo vista dentro da educação, você sabia Jura? Mas o disso? que é PNL, professora? Deixa eu procurar no Google aqui. Pois é. Vai enrolando Mas aqui que eu vou procurar aqui. antes da gente ver, pois vai procurando bem aí. Porque antes da gente falar da PNL, eu preciso falar de um ponto muito importante, porque a nossa Vamos lá. jornada é pedagógica. Ela sendo pedagógica, eu preciso tocar em alguns assuntos antes de irmos para o que é E eu essas vou três pesquisando letrinhas. aqui enquanto isso. PNL. Professora, o que que é que a gente tem que falar Pesquisa. na jornada pedagógica hoje? Deixa eu baixar o script de hoje. Pois é, competências socioemocionais e Opa. PNL. E o que são essas competências socioemocionais?
Mas antes de falar das competências socioemocionais, vou fazer uma pequena introdução. Por que a gente está falando tanto? Por que ela está tendo esse foco, né? Por que agora as pessoas estão trabalhando essa temática? Será que isso é novo? Da onde surgiu? Bem, não é algo novo, trabalhado de uma forma que todo mundo está vendo que é novo. Por quê? Por causa da BNCC, que a gente trabalhou semana passada, e nessa BNCC fala de competências gerais que os professores precisam trabalhar, os nossos alunos precisam se aprimorar, conhecer. E dentro da BNCC também fala de 5 competências, que são as competências não cognitivas, que são as competências socioemocionais. Então, no tempo em que vivemos, as pessoas elas estão cada vez mais vistas em sua totalidade. A gente não está vendo agora o indivíduo como algo uno, não, ela é algo total. A BNCC quer que formemos pessoas totais, pessoas que controlam suas emoções, que sejam pessoas socialmente, que tenham vínculos sociais, emocionais. Então, tudo isso vai auxiliar as pessoas a ter um crescimento desde a educação básica até o mercado de trabalho. Então, uma pessoa que tem toda essa totalidade em aspectos psicológicos, sociais, emocionais, tudo isso é a base para uma experiência de vida ampla. Vamos dizer que seja isso, né? Então, dessa maneira, os processos pedagógicos, né, nas quais os professores devem fazer uma relação entre ensino e aprendizagem, considerando todos os indivíduos a partir de alguns conjuntos de valores, aí entra as competências socioemocionais. Por isso é essencial aplicar... Sabe, professora, com essa definição, eu quero até chamar a atenção dos presentes aqui. Se você não assistiu nossa primeira noite, vem aqui no IGTV e assiste, porque a gente falou de BNCC na prática. Isso que a professora Shirley está abordando aqui é para que a gente possa ter a consciência da importância do tema dessa noite. Mas é fundamental, caso você não tenha assistido, depois dessa aula aqui, assiste lá a nossa aula número 1 aqui, e ao mesmo tempo mergulha. Porque, sabe, professor Shirley, quando eu comecei a ter acesso ao que realmente eram essas diretrizes da BNCC, a minha mente, né, começou a borbulhar. Falei, nossa, que lindo estar trazendo isso à tona, essa preocupação de, né, discutir, falar sobre isso. E, por favor, professora, continue. Enquanto a professora vai falando, pessoal, vai compartilhando aí. Vai lá, professora. Isso mesmo. Então, voltando. Por que é essencial aplicar essas competências socioemocionais que a Base Nacional Comum Curricular tanto fala dentro das suas propostas pedagógicas? Como é que eu vou poder utilizar isso dentro do meu cotidiano escolar, dentro das minhas relações sociais? Aí, essas habilidades, elas focam nessas aptidões não cognitivas. Elas, dentro de todo esse momento que estamos vivendo, elas ganharam reconhecimento. Elas ganharam uma nova percepção, onde o meu aluno ele aprende a administrar suas próprias emoções e, a partir daí, ele nota um impacto positivo na maneira como ele absorve os conteúdos. Porque lá na BNCC, quando a gente estuda, ele coloca que os nossos estudantes eles precisam ser capazes de aprender a agir, ter uma autonomia emocional, respeitar os sentimentos e suas emoções. Eles precisam atuar em grupos de maneira funcional, mostrando que ele entendeu e mostrando a função daquele conteúdo. Ele aprender a respeitar as diversidades. E uma coisa interessante é que das 5 competências socioemocionais, a primeira é empatia. E é o que a gente mais utiliza hoje. Eu, como professora, como coordenadora, gestora, uma profissional dentro da educação, eu preciso ter essa empatia. Quando começamos a questão do ensino remoto, a gente precisou ver o nosso aluno com outro olhar. Aí as competências socioemocionais são importantes. Agora, a partir desta introdução da importância das competências,
da utilização da base. E outra coisa, bem aqui, vou deixar claro, existe a Base Nacional Comum Curricular, mas ela não é uma receita que a gente tem que seguir à risca. Existem coisas ali dentro que a gente deve conhecer, pode colocar em prática, mas não existe aquela regra, aquela obrigatoriedade. A gente não pode exigir que seja utilizada essas competências socioemocionais ou qualquer outra competência que está lá dentro da base. Mas a gente precisa, como profissional da educação ou curioso da área, precisamos entender e estudar. Agora, Cláudio, chegou a tua vez. Já pesquisei, professora. Vamos lá, tô com a colinha aqui. E você que está aqui ao vivo, Tá sem áudio. Para mim tá sem áudio. Tá me ouvindo, professora Terezinha? Estou. Alô? Eu não tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Talvez tenha algum delay, algum atraso, ou aqui são desafios da tecnologia que a gente precisa superar em tempo, né, de restrição. Eu não estava, eu tive que sair e entrar novamente. As questões técnicas e tecnológicas. Acontece. As tecnologias acontecem, né? E só que agora, né, e até contando do gancho da minha história, né, enquanto a professora Shirley vai retornando aqui daqui a pouquinho, é que a gente possa também entender que muitas são as vezes que a gente não percebe o quanto, até estava lendo um comentário aqui, o quanto os desafios forjam a nossa identidade, os quantos desafios fazem com que a gente cresça, né? Sim. E professora Shirley, está ouvindo alto e claro agora? Voltou? Bonitinho? Agora eu tô, voltei. Muito bem. E perceber, dentro daquilo que foi a pergunta da professora Shirley, o que é PNL, né? E que foi justamente aquilo que eu me perguntei quando me apresentaram, viu, professor Shirley? Quando eu estava perdido e mostraram uma apostila grossa, Claudio Shen, isso aqui é PNL. E aí eu pensava, poxa, eu já cheguei até a pós-graduação, como é que um cursinho, né, ia me ajudar a entender melhor aquilo que era meu grande desafio? E olha que naquela época o meu grande desafio era, pelo menos, o aparente, né? Aquilo que eu já tinha consciência, eu não sabia que tinha muita coisa que eu nem sabia que era o meu problema. Mas o meu primeiro desafio foi como é que eu poderia melhorar a minha comunicação? E perceba, né, dentro daquela história do Claudinho, ele estava num determinado cargo, numa determinada empresa, na área de exatas, dando muito bem, assim, como profissional, só que com uma grande lacuna de humanas, de relacionamento. E minha primeira busca foi, poxa, como é que eu posso melhorar minha comunicação? E quando eu vi aquela apostila gigante, né, uma bíblia, e aí eu comecei a me questionar, eu fui atrás para entender mais. E PNL quer dizer Programação Neurolinguística. Programação Neurolinguística. Explicando de uma forma simplificada, é um grande estudo de como funciona o ser humano. Imagina você, educador, você, amante aí da educação, aqui com essa bandeira de alavancar, sim, esse importante pilar da nossa sociedade, ter, sim, acesso a um estudo que fala como a gente funciona. Como um tic-tac aqui, que a nossa mente funciona, como é que o nosso coração funciona, de tal maneira a nos fornecer parâmetros, técnicas e estratégias para que a gente possa melhorar os nossos resultados. Foi aí, quando eu comecei a ter acesso a essa Bíblia, esse manual, né, de como funciona o ser humano, que eu comecei a entender primeiro a mim mesmo. Aquele meu primeiro problema aparente de comunicação era a fichinha, dentro daquilo que foi minha grande descoberta, que é dentro daquilo que a gente vai falar hoje, que são as competências socioemocionais, entra e, sabe, encaixa como uma luva. Eu quero frisar aqui algo que eu falei na quarta-feira passada e vou repetir. Se você não assistiu a nossa palestra de quarta-feira, a professora Terezinha deu um banho. E, por favor, vai lá, assista, viu, pessoal? E, professora Shirley, sabe o que foi mais engraçado dentro desse choque entre essa definição do que é PNL, esse grande estudo do ser humano, e com a BNCC? Sabe o que foi o mais engraçado para mim? Pois me diga. Foi quando eu percebi que as minhas lacunas da minha criança poderiam começar a ser resolvidas
se a gente pudesse trazer à tona esses pilares de importância. E a maneira com que esses pilares impactaram a minha criança. Então eu sorri, nossa, que legal, que lindo trazer a consciência. Independente de como isso vai ser desmembrado, eu falei, nossa, que interessante. E aí, até começando com esse primeiro termo, né, que a professora falou bem, a professora Shirley, empatia. Quando eu li a palavra empatia, os olhinhos que eu já abriram mais, né? E ele fez, nossa, falar de empatia como um aspecto, né, que mereça um cuidado, que lindo. E naquele momento eu não estava nem preocupado de qual maneira ia ser aplicado, feito, introduzido, não sei. Mas eu falei, caramba, fala sobre empatia. Fale, professora Shirley. Pergunta bem aqui, Cláudio. Quando eu entrei em contato contigo, em 2020, no finalzinho de 2019 para 2020, isso. perguntando para você se você gostaria de fazer uma palestra sobre PNL abordando a BNCC. Você já sabia sobre esse assunto ou você teve que pesquisar? Como é que eu já foi tinha uma noção. Isso, eu já tinha uma noção superficial, mas eu nunca tive, né, um tempo de qualidade para mergulhar. E quando eu comecei a mergulhar, eu falei, nossa, é muito mais do que eu imaginava. É dentro daquilo que era a minha jornada, que eu dou aula de PNL, eu me fiz formação em PNL, eu nunca tinha chegado a ter um grau de profundidade tal qual eu tive, e quando você fez aquele convite, foi um presentão para mim. Nossa, eu nem sabia que estava nesse grau. Né? E por mais que a gente saiba que tem desafios, né? E professor, ó, sinta aqui o conforto e o acolhimento do Claude Shen, né? Porque, é claro, dentro daquilo que é a diversidade, a complexidade do país, né? Sinta o consolo aqui, o ombrinho do Claude Shen, no sentido de dizer que lá estamos juntos aqui, nessa forma de construir e aumentar e expandir a nossa consciência, né? De formas, né, professora? Professora, posso mergulhar aqui nas competências da minha colinha aqui, ou você gostaria de fazer uma pergunta mais específica? Bem, vou fazer um pequeno resuminho bem aqui, ver se eu entendi. Então, quando você descobriu que a PNL poderia melhorar algumas lacunas dentro dos seus desenvolvimentos, aí eu estava analisando, então quer dizer que a educação, por ser uma área que trata de diferentes relações interpessoais diretas e suas influências, né, com o aluno, eu, professora, tudinho, então quer dizer que a PNL ela é uma poderosa ferramenta que pode potencializar os meus resultados dentro da minha sala de aula, dentro da minha vida? Isso, é isso mesmo? Isso. Só vou fazer uma vírgula aqui, né? A PNL é uma das ferramentas que, nesse caso, eu levanto a bandeira porque eu amo de paixão. E só por isso. Mas é claro que eu preciso honrar que existem outras ferramentas que também servem desse propósito. Então, é diminuir o nosso lado egocêntrico da PNL, mas dizendo que eu amo de paixão e eu vou assumir sempre. Eu amo de paixão a PNL e aquilo que realmente fez muito significado na minha vida, porque na maneira e na medida que eu fui aprendendo PNL, eu comecei a desbloquear aquilo que estava me impedindo, por exemplo, de ser empático, de desenvolver empatia frente àquilo que é o meu universo, a melhorar a maneira de me posicionar frente aos meus pais, olha só, mediante também aos meus pares, meus colegas de trabalho, meus superiores. Então, a partir do momento que eu percebi uma fonte da qual permitisse eu entender o meu emocional frente aos desafios que eu tinha, eu falei, nossa, como que eu não tive acesso a isso aqui antes? Por que demorei tanto tempo, né, para descobrir que existia isso? Fala, professora. Certo. Então, como é que vou fazer uma leiturazinha no meu script bem aqui também. Por favor. Então, como Professora Terezinha, quer falar, fique à vontade. Verdade, eu sei que vai ter um momento que ela vai querer falar. Ela está se preparando. Eu falei muito. Com certeza disso. Olha só, eu estou deixando vocês falarem, porque na semana passada eu falei muito, né? E fui assim, tomei o tempo todo de vocês. Mas assim, é interessante o que eu estou ouvindo, gostaria só de fazer uma intervenção, porque quando a gente fala de competências socioemocionais, a gente está falando do cotidiano, né? Das relações cotidianas. Não somente das relações que acontecem na escola. Então, é o cotidiano da sua família, é o cotidiano da família do aluno, é o cotidiano da família do professor e é o cotidiano
da escola que envolve o engajamento desses sujeitos. A escola, então, ela passa a ser um espaço onde você vai, né, desenvolver essas relações que elas são necessárias, e aí muitos desafios são colocados à criança, como foi colocado ao Claudio Shen quando criança, né, que ele contou aí para gente, os desafios de responder não só as questões mesmo, das atividades, dos conteúdos, mas da criança se posicionar, dela ter que escolher qual é o grupo que ela vai trabalhar, dela se adaptar, ou ela responder as questões ao professor, ela se movimentar, ela se relacionar com o outro, né? Não só a criança, mas também o professor. E quando nós falamos de relações interpessoais, competências socioemocionais, é no sentido de que o professor ele compreenda melhor e que entenda que isso é parte desse cotidiano, né, na escola, né, no ambiente escolar, não apenas o meu conteúdo, o meu recurso, a minha didática, a minha aula, o meu planejamento, mas isso envolve pessoas. A organização escolar é uma organização escolar, mas só é organização escolar porque ela é feita de pessoas, né? E pessoas, né? Sentem, pessoas vivem, convivem, têm desafios todos os dias, conhecem, Isso. se relacionam e muitas vezes nós deixamos de aprender um pouco mais sobre o desenvolvimento, né? Como é que a criança se desenvolve. Aí a gente tem a neurociência, a PNL, a própria psicologia, e como que nós desenvolvemos essas competências socioemocionais que nos ajudam a nos relacionar melhor. O professor com o aluno, sabendo que ele é criança, então isso vai envolver um relacionamento afetivo, protetivo, cuidativo, né? Porque eu não somente tenho que observar direitos infantis, mas o ser humano infantil, né? Muito A bem. condição de vida que eu tenho dessa Isso, criança. Porque isso. muita gente, Cláudio, Chileide, eu não sei se vocês lembram, mas as pessoas pensam assim, criança não tem juízo, criança não tem querer, criança não sabe de nada, não tem vontade própria, né? Verdade. Então, tem coisas que nós fomos Escutei muito isso. né? De uma cultura negativa, negativizando a existência da criança. Então, a relação ela continua sendo muito autoritária, muito Sim, unilateral, sim. enquanto que eu preciso, como professor, descobrir o potencial dessa criança em todos os sentidos, em todas as áreas, inclusive na área relacional, né? Da Sim, emoção, do relacionamento. E a realidade do meu contexto na escola, isso precisa ser desvendado. Eu com preciso certeza. perder o medo de exercitar essa relação com a criança, porque Com muitas vezes, certeza. com o jovem, com o adolescente, com o adulto, com o aluno idoso também, né? Sim, Porque eu fico com medo desse relacionamento, temendo que essa criança, esse aluno me desrespeite, né? sim, Eu não claro. posso Vamos. ficar muito íntimo dessa criança, desse aluno, porque senão ele vai me desrespeitar. Na verdade, a gente está falando da necessidade de uma relação afetiva, amorosa e generosa, como eu estou sempre falando, e porque a gente não consegue entender que a autoridade profissional ela está nisso. Sim. Ela não está no fato de eu me posicionar acima ou superior E, e ao aluno. aqui, e aqui, sabe, professora Terezinha, uma coisa que é interessante é a gente poder mergulhar na mente do docente, né? Por N motivos, ele vem carregando também algumas Sim, crenças limitantes que impedem um comportamento mais assertivo. E isso. aqui, vamos tirar o julgamento, a origem. O que é importante é que o nosso pensamento gera comportamento que afeta os resultados. Se você, né, vem carregando pensamentos limitantes, crenças limitantes, é possível que esse tipo de pensamento formate, limite o seu comportamento frente aos resultados que você vem tendo. E quando a gente abre a nossa consciência para entender esse tic-tac que eu gosto de brincar bem, a gente começa a entender algumas pecinhas que às vezes estão nos limitando, não só diante dos nossos alunos, mas na vida. E esse é um ponto, viu, professora Terezinha, daquilo que tocou muito meu coração quando eu
Eu aceitei o convite da professora Shirley e aí brilhou meu zoinho. Pensei, nossa, que lindo! Eu vou falar sobre isso. Verdade, empatia, responsabilidade, autoestima, criatividade são coisas que a gente não tem desenvolvido muito, por uma questão cultural mesmo, né, Shirley? Essa questão das Isso. competências, elas não é porque estão na BNCC, porque é de fato algo necessário, né, que nós conheçamos, estudemos, Super. discutamos. A comunicação, nossa comunicação, ela é sempre muito intrucada, digamos assim, né, que nós falamos aqui no Maranhão, é intrucada, né? Por quê? Porque a gente não deixa fluir, né? A voz com fluência para externar o pensamento, o sentimento, porque a gente engessou esse posicionamento de professor. Né? O Isso. posicionamento do professor é aquele que tem que ser autoritário, é aquele que tem que dar as Sim. rédeas. Eu penso que a autoridade você constrói com a competência do conhecimento, né? Que isso é Sim. fundamental, a competência profissional, a competência das suas atitudes e do seu relacionamento, né, com o aluno, com seus pares, com as suas equipes. E quando a gente fala de comunicação, a gente está exatamente promovendo ou propondo o restabelecimento, né, de uma relação que tem que ser mais sadia, com autonomia e até com felicidade, apesar das dificuldades que a gente tem, não é isso? E Nós eu falamos diria, pilar fundamental, professora Terezinha. Vou fazer até um pequeno merchan. Eu vou pedir licença para as professoras. De segunda a sexta, às 8 da manhã, eu estou fazendo uma live curtinha, 15 minutos. E sabe qual é o objetivo dessa live? É uma ação social. Eu venho só para passar uma palavra amiga e um momento de vibração, oração, para que a gente se conecte mentalmente com um sentimento positivo. Porque uma das coisas que a gente aprende na PNL é o seguinte: a sua emoção, seu sentimento, seu estado interno pode moldar o seu comportamento. Então, como seria para você, ao invés de se permitir ser treinado para desgraça, notícia ruim, você sim treinar a tua mente que você pode sim entrar num estado empoderador, um estado que te permita ter mais foco, mais energia. Fizeram uma pesquisa, sabe, professora Terezinha, professor Shirley, uma pesquisa na Finlândia, e mapearam a temperatura corporal do ser humano quando foram simplesmente bombardeados por algumas emoções. Houve toda uma pesquisa onde começaram a mapear a temperatura corporal quando, por exemplo, a pessoa estava amando. Quando a pessoa estava amando... E aí, aliás, deixa eu ver. Se tem professor amoroso aqui, clica no botãozinho do coraçãozinho. Pode clicar no botãozinho do coraçãozinho, que a professora Shirley merece, a professora Terezinha merece. Cadê o coraçãozinho para as professoras? Vamos lá! O Claudio Shen também merece. Pode apertar também. Isso. E quando vocês vão apertando, né, professora, olha que interessante essa pesquisa. Ela mapeou a temperatura corporal quando a pessoa, por exemplo, estava sentindo amor. Mapeou a temperatura quando a pessoa estava triste. Mapeou a temperatura quando ela estava depressiva. Mapeou a temperatura quando ela estava feliz. E com base nessa pesquisa, olha que engraçado, começou-se a tirar algumas conclusões interessantes. Quando você está triste, você não tem energia. Quando você está depressivo, você até foge da live. Mas quando você tem energia, quando você está amando, está feliz, o seu corpo vibra. E aí eu pergunto para você, Terezinha, professora Shirley, vocês, professores e amantes da educação que estão aqui ao vivo. Vocês preferem ficar feliz ou ficar triste? Me escreve aqui, escreve aqui. Vai lá, professora Shirley, fala para mim. Ora, eu prefiro 1000 vezes ficar feliz. Feliz, ter a estabilidade, exercitar paciência, né? Por quê? A questão ética, são coisas muito importantes, né? Por quê? Agora é hora de a gente entrar nessa jornada pedagógica para entender também diferenças. Porque uma coisa é você simplesmente largar os seus alunos para que façam zorra e entrem na alegria da bagunça. A outra coisa é nortear sentimentos que vão orientar no processo de transformação. Essa é a sacada, talvez, né, que a gente pode levar para a vida. Não em função de BNCC ou sei lá o quê, mas levar para que a gente possa levantar uma bandeira. A sua vida merece ser uma vida feliz ou não? Professor Shirley, responde para mim. Professor, eu busco essa felicidade constantemente. Eu quero me sentir feliz constantemente. Isso! E o que é interessante quando a gente assume uma postura para que você escolha para a sua vida, né, nutrir-se
de situações e momentos que vão bombardear a tua mente de felicidade, olha que interessante, o seu corpo reage de forma congruente. E o contrário é verdade. Se você se deixa, se permite bombardear a tua mente de coisa ruim, você entra nesse estado ruim. Aqui, de Isso novo, acontece muito quando as pessoas estão em estágio depressivo, né? Isso. As pessoas acabam entrando nesses pensamentos tristes, negativos, e a gente observa, ela muda completamente até a feição. Exatamente. Professora, me permite passar uma técnica aqui ao vivo, aqui para o pessoal entender como isso é forte na vida do professor? Me permite? Existe uma técnica chamada, anotem aí, professores, trilogia da mente. Anota aí, trilogia da mente. O que seria essa técnica chamada trilogia da mente? Dentro da PNL, a gente estuda a nossa mente e identificou que existe uma forte congruência, anota aí, forte congruência entre mente, corpo e linguagem. Mente, corpo e linguagem. Daqui a pouco a gente vai fazer o paralelo do porquê que isso é importante nesse ponto aqui da nossa live. Ó, repetindo, trilogia da mente, forte congruência entre mente, corpo e linguagem. Por exemplo, vocês que estão aqui ao vivo, vocês que estão ao vivo. Se vocês simplesmente fechar os olhos agora, fecha os olhos, vai lá, professor Shirley, professor Tereza, fecha os olhos aí, enquanto o Claudinho vai arrumando aqui o tripé dele que está dando uma caidinha aqui, isso. E depois eu vou até explicar por que o Claudinho faz uso também dessas brincadeiras, mas é muito importante que a gente traga a consciência da técnica agora. Vamos lá? Feche os seus olhos. Vai lá, Giovana, Ariadne. Vamos lá, Sônia, feche os seus olhos. André, grande André, Marina, feche os olhos. E simplesmente, de olhos fechados, imagina. Imagina bem na tua frente. Imagina bem na tua frente um limão. Da cor que é um limão, do formato que é um limão. De olhos fechados, apenas imagine um limão bem na tua frente. Isso. E misteriosamente, esse limão é cortado ao meio. E metade desse limão vai se aproximando da sua boca. Isso. E você abre a sua boca. Vai lá, Ariadne. Abre a boca. Vai lá, Shirley. Abre a boca. E dá uma bela mordida. Abre. Morde. Ai, morde. Isso. Morde, professor. Vai lá, André. Morde. E sinta espalhar pela sua língua o gosto, o sumo do limão. Você mastiga. Engole. Vai lá, engole. Isso. É azedo. Então, tudo bem. Pode parar de chupar o limão. Pode parar, professora Terezinha. Ai, obrigada. Isso, pode parar. Já deu a dorzinha aqui. Isso, eu sentia. Daqui eu já senti a dor. Eu pergunto pra você aqui. Quem aqui salivou? Coloca aqui no chat. Quem aqui salivou? Escreve aqui no chat. Quem aqui salivou? Ó, professora Terezinha, professora Shirley, as professoras salivaram aqui. Qual gente salivou também? E você que está aqui ao vivo? Vocês salivaram? Coloca aqui. Coloca aqui eu, se você salivou. Isso, porque agora já vem a explicação do que é importante dentro dessa jornada pedagógica. A gente está falando aqui de competências socioemocionais. Existem algumas competências que é muito importante a gente trazer consciência. Por exemplo, aquilo que a professora falou agora há pouco, empatia. Se você bombardeia a tua mente com limão, você saliva, ok. Mas se você bombardeia a tua mente com coisa ruim, ou com aquela pessoa, ou com aquele lugar é ruim, o seu corpo vai reagir de forma congruente. E eu pergunto para você, frente à sua vida, se você fica bombardeando a tua mente, de novo eu vou ver aqueles trastes, de novo eu vou naquela escolinha, de novo aqueles pais não sei o quê. Se você bombardeia a tua mente com coisa ruim, o seu corpo automaticamente entra no estado congruente. Mas, Claudinho, é verdade. É verdade, mas perceba, se você quer realmente ficar chupando o limão, que tal agora você, simplesmente endireita a coluna, larga o limão. Isso, larga o limão aí, larga o limão, professor, larga o limão. Bombardeia a tua mente dentro da sua missão, do seu propósito. Você tem um propósito? Você tem um propósito? Coloca na tua mente aquilo que vai te fortalecer. Ficar chupando limão vai vir uma sensação ruim. Ficar colocando na tua mente aquilo que você já está careca de saber não vai ajudar. Que tal agora, conscientemente,
Isso é PNL, pessoal. Isso é usar PNL a seu favor. Conscientemente, bombardear tua mente de notícias, imagens, cenas, que vai te empoderar, ou pelo menos manter na neutralidade, para que você possa ter lucidez para tomar a decisão, para se posicionar e falar aquilo que você precisa falar. Faz sentido para você, professor? Faz sentido para você, professora? Faz muito sentido, professor. Muito. Agora, eu sei que a gente já falou muita coisa assim, mas tenta relacionar um pouquinho mais a PNL com as competências socioemocionais, professor. Legal. Dentro do rol de competências socioemocionais, e pessoal, vou chover no molhado ao que nós falamos semana passada. Gente, acessa os sites, pesquisa, porque dentro da BNCC nós temos 10 competências gerais. Em meio a essas 10 competências gerais, está permeado, está temperadinho dessas tais competências socioemocionais. Mas é importante que vocês simplesmente se permitam olhar, se permitam beber para entender de que maneira isso impacta a sua realidade, ok? A gente vai passar aqui um panorama aqui, a gente já falou da empatia, mas, por exemplo, para que você tenha noção do impacto dessas competências na nossa vida, e agora tirando um pouquinho o caráter escola, educativo, mas percebendo como um presente para a gente, como ser humano, uma delas é autoconhecimento. Se existe uma coisa que mexeu o meu tic-tac aqui, sabe, professora Shirley, professora Terezinha, foi quando eu entendi que o meu saber não era o me conhecer. Esta foi muito forte na minha vida. O meu saber não era o me conhecer. Existe uma diferença gritante entre o saber e o me conhecer. E o autoconhecimento é muito mais do que apenas o saber, daquilo que a gente vai aprendendo ao longo, né, da nossa jornada, você poder olhar para dentro de si. E a PNL é um mergulho para dentro de si. E perceba, nesse momento, eu não estou falando exclusivamente para a educação, eu estou falando para a vida. Se uma das coisas que mudou a minha vida, professora Shirley e professora Terezinha, foi entender, não que eu era descendente de oriental, tá? Foi entender que eu tinha um jeito diferente pelo fato de eu ter uma missão que é individual. A minha missão de vida não é igual a de ninguém. E eu merecia descobrir aquilo que fazia sentido para a minha vida e não ser, né, a cópia de outras pessoas. Quando eu comecei a olhar para dentro e me conhecer e entender os meus pontos fracos, os meus pontos fortes, eu comecei a ter noção de limite, de potencialidade e aquilo que eu poderia desbravar dentro do meu mundinho. E acreditem, um dos grandes pontos limitantes da minha vida era que eu era tímido. Eu não conseguia me expor diante de uma plateia. E aí, quando eu comecei a me descobrir, sabe, casquinha, imagina a casquinha de cebola, você vai descascando, sabe, professor? E você vai compreendendo que existe uma essência que você merece descobrir. Este, na verdade, foi um dos maiores presentes que eu tive na PNL. Primeiro, entender que existia um mundo aqui dentro que eu não conhecia, nem sabia que existia. Para mim era Claudinho da casa para o trabalho, do trabalho para a faculdade e depois volta para casa. Era essa a vida do Claudinho. E o Cláudio Shen, que é hoje, é um Cláudio Shen que tem muito mais consciência de quem eu sou como ser humano falho e da qual eu posso melhorar a cada dia. Este, na minha opinião, essa competência, né, desse autoconhecimento me fez, sabe, abrir uma avenida de jornada para que dia após dia eu bata no peito e queira aprender cada vez mais. Isso aqui dá um discurso só de uma live, professora. Eu achei muito interessante esse reconhecimento de que somos seres humanos falhos, né? Por sermos seres humanos, né? Não só professores, apesar de que nós estamos nesse momento e nós temos demonstrado mais do que nunca que somos de fato super-heróis, super-heroínas, em todos os sentidos mesmo, o professor tem se esforçado, tem se doado, para além dos seus limites. Todos nós aqui, né, eu e a Shirley estávamos falando ainda há pouco, trabalhamos pela manhã, trabalhamos pela tarde, estamos aqui pela noite,
E nós só reconhecemos que temos limitações e falhas porque nós nos relacionamos com outras pessoas. Nós não estamos dentro de uma, né, não estamos isolados, né? Estamos isolados mais em casa, no online, por conta da pandemia, mas no sentido da relação com o outro, nós só descobrimos que temos falhas, limitações e desafios porque estamos nos relacionando com os outros, estamos interagindo com o outro, né? Com o aluno, com o colega, com as pessoas, com a família. E aí a gente percebe que a gente precisa estar com o outro, que o outro, de certa forma, é um espelho, né? É onde nós vamos nos mirar, né? E dizer, puxa, eu não fui legal com o Shirley, eu não fui muito legal com o João, com o Pedro, com a Maria. Em que eu preciso melhorar? A minha relação, a minha comunicação precisa e mais, né? Você falou em amor no início, né, Cláudia? Precisamos desse amor, desse afeto, desse aperto de mão, de alguém que diga que está concordando e de alguém que diga que não está concordando, que está zangado, que está chateado. Nós podemos, então, balizar esses relacionamentos, né? Não somente nos preocupando em agradar o outro, mas, sobretudo, aquilo que eu falei lá mesmo antes da jornada, Cláudia, servir o outro é muito mais importante, né? Servir o outro, porque servir é algo que nós precisamos muito aprender. Muitas vezes as nossas titulações, né? Mestrado, doutorado, isso, aquilo, outro, nos tira um pouco, né? Essa humildade, né? Essa coisa de a gente perceber que o outro é importante. Seja minha criança da creche de 0 a 3 anos, né? Seja o meu adolescente, que a cada hora está me desafiando, o jovem, o meu aluno adulto ou o idoso. Todas as pessoas são importantes. E quando a gente fala que isso até se tornou um jargão, vidas importam, é que, de fato, vidas importam. Né? Mais do que outra coisa qualquer nesse mundo, vidas importam. Então, eu trabalho com vidas, né? Nós trabalhamos com vidas, com pessoas. E um simples gesto, né, de acolhimento, né, de entendimento, de compreensão, é necessário para que as pessoas vivam, né, e vivam, de fato, quando a gente trata no cristianismo da vida em abundância, é a vida depois da morte, que a gente acredita, a vida eterna, mas é também a vida em abundância aqui, no meu relacionamento com as pessoas, né? Abundando em tudo, em amor, em conhecimento, num relacionamento sadio. E aí a gente se torna conhecedor das nossas falhas, porque isso não é perfeito. Nós não conseguimos fazer essa coisa. Nós vamos aprendendo, construindo no dia a dia, no relacionamento com as pessoas. E quando nós estamos falando de escola, né? O meu relacionamento com o aluno, com a família, que às vezes invade, né, a casa, o remoto revela muitas situações, né? A professora quer conversar comigo depois da aula e a coordenação pedagógica diz não converse com a família. E aí, os nossos espaços privados hoje são públicos, a gente vai percebendo como as pessoas invadem, não é isso, Shirley? Você que está aí também nessa questão do remoto. Como a gente olha a intimidade das pessoas. E é importante nós entendermos tudo isso e manter essa centralidade, Cláudia. É um exercício. De vez em quando eu assisto as suas lives 8 horas. Quando eu Parece mais vezes, professora. Seja muito bem-vinda, viu? Centralidade, independente da sua religiosidade, mas que você está consciente de que você precisa se exercitar emocionalmente para manter um equilíbrio, para ser desafiado, para vencer e superar as dificuldades e ajudar o outro, que é o teu aluno, especialmente o teu aluno. Isso é extremamente importante para a nossa vida. Nós estamos falando de emoções, e emoção não é só sentimento. Eu já havia falado isso, né? Não, uma coisa, sentimento, mas são coisas que nós carregamos em nossa alma, em nossa vida. Nós não podemos nos desvencilhar. Eu não sei se vocês lembram que antigamente os professores diziam, né? Ignorância de conhecimento, de convivência. Olha, deixe os seus problemas atrás da porta. Vocês já ouviram isso? Não só professor, não só professor, não. Os problemas atrás da porta. Isso aqui é um jargão, talvez até nordestino, mas deixar os problemas atrás da porta, como assim? Né? Se somos seres humanos com alma, com corpo, com espírito, com sentimento, como que eu vou
para a escola, para o trabalho, para a sala de aula, e deixar atrás da porta. Corta fora, professora, corta Como se fora. tivesse uma chave, né? Imagina, desligar a chave da emoção, do sentimento e entrar, trabalhar como se nada tivesse acontecido. Não tem como. As coisas do dia a dia podem atrapalhar, sim, a nossa forma de... Vamos colocar como dar aula. Imagina, se eu vim no meio de... Eu estava no meio do transporte lá, lotada, aquela coisa. Como é que eu vou chegar transbordando alegria? Não, existe ainda aquele momento que eu ainda vou ter que me desvencilhar disso, me limpar deste astral para poder sim, poder chegar feliz. Como é que eu vou me desligar dessas emoções assim no passe de mágica? E o que é importante, professor Shirley e professora Terezinha, é que muitas são as vezes que a gente não tem noção da existência de estratégias para nos auxiliar neste desafio, né? Então, até repetindo aquilo que a gente falou um pouquinho atrás sobre crenças, né? Então, não só os professores, é o ser humano, viu, pessoal? Isso é uma coisa importante. A gente está julgando o professor que fez ou deixou de fazer. O ser humano carrega um conjunto de verdades chamado crenças. E essas crenças limitam a nossa experiência, a nossa vida. E a partir do momento que você tem a oportunidade de mudar suas crenças frente àquilo que são os seus desafios, existe a chance, a oportunidade de você mudar o comportamento, né? E, por exemplo, nesse exemplo específico, né? Mas como é que eu vou largar minha dor porque tá doendo, que não sei o quê? Enquanto a gente não sabe como, a gente vai carregar. É muito fácil a pessoa falar, para de ser besta, larga esse negócio. É muito simples a pessoa de fora falar isso. Quem sente a dor, quem sente aquela emoção que toma conta, é a si próprio, né? Agora, o que fez grande diferença para mim, professora Terezinha, professora Shirley, quando eu descobri a PNL, é quando eu comecei a aprender técnicas que nos auxiliava justamente até uma das competências socioemocionais, a ter autocontrole frente a relacionamentos. Porque, assinando embaixo o que a professora Terezinha falou, é nos relacionamentos que a gente se depara com o nosso próprio eu. A gente vê aquilo que a gente não gosta ou quer evitar. Oh, nem fale. Espelho, né? Que nós construímos um relacionamento baseados em algumas crenças. Eu olho para o Claudio Shen, eu vejo essa carinha oriental, aí eu já penso, ele deve ter um determinado perfil, um determinado costume, gostos, e pode ser que ele tenha realmente, mas eu preciso entender que não é simplesmente a aparência do outro. Eu sempre conto na minha comunidade religiosa que eu frequento, e uma vez eu cheguei triste lá, só para concluir aqui, e um rapaz, né, com o cabelo todo arrepiado, com gel, cheio de tatuagem, e ele sentou do meu lado, e ele percebeu que eu estava triste. Teve um dia que eu estava triste, né? E ele colocou a mãozinha dele assim na minha coxa e disse assim, tia, por que você está triste? Não, levanta daí, você tanto nos anima. O que você está sentindo? Então, essa criança, esse adolescente, ele percebeu. E aí me falou umas coisas assim bem animadas. E aí eu internalizei aquilo e falei, não, vou levantar daqui. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu estou aqui por alguma razão, né? E aquela aparência daquele rapaz, é como a gente vê o aluno, né? Aquele aluno que está todo, né, com um perfil, com uma vestimenta, com uma roupa que não é para estar na escola, que a gente assiste muito essas confusões, o cabelo tem que estar cortado, aquele outro. A gente começa a colocar regras, né, de aparências e não vê a história da cebola que o Cláudio, que eu olhei, está falando uma salada hoje, já falei limão, cebola. Já jantaram, pessoal? Você já jantou? Qual é a essência do outro, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma macarronada. Qual é a essência da pessoa, né? Qual é a essência desse aluno, dessa criança? Então, eu preciso sair da aparência, né? A crença, o sentimento é algo muito interior, né? É algo que eu internalizo, que eu externalizo, mas é algo de mim, dos meus sentimentos. E não tem como, onde a gente vai estar externando um sentimento, né? Se a gente consegue fingir, a gente consegue fingir por algumas horas, né? Ou alguns minutos. Por alguns, isso.
se revelando num comportamento, num gesto, num trocar de olhares, num bico que a gente faz por um lado da boca para outro, se estamos gostando ou não, o que, que a gente está sentindo. E, como você falou, não é só questão de ser professor, mas o professor é ser humano. Ele precisa também ser entendido, ele ser acolhido, né? Ele precisa ser tratado como profissional, mas, sobretudo, como ser humano. Né? E o ser humano é esse ser que, ao mesmo tempo que você é a semelhança de uma deidade, você é também a carne em fragilidade, né? E que você vai construindo e se reconstruindo na relação com o outro. Por isso o outro precisa ser importante. Preciso construir essa crença de que o outro é, de fato, importante. Quem é o outro? É o outro, né? É a pessoa que convive comigo todos os dias no cotidiano da escola. E conhecer sobre as competências e estudar sobre isso não necessariamente quer dizer que você tem que é uma ferramenta que você tem que usar. Né? Eu estou sempre aí batendo nessa história, né? Chovendo do molhado, como o Cláudio falou. Nós não temos que aplicar a BNCC. Nós temos que ler, compreender, né? E analisar o seu contexto social, econômico, a história dos seus alunos e perceber o que você pode construir a partir dessas informações ou não, né? Porque você também pode, como ser humano, oferecer resistência, né, a determinadas coisas que estão ali colocadas, porque não pode existir a intenção de padronizar sentimentos. Olha, todo mundo agora vai ter que trabalhar competências e habilidades com as crianças e emocionais. Como a Shirley falou, nós não temos como padronizar isso para todo o Brasil. O Brasil é diverso, e graças a Deus que ele é diverso. Ele tem o negro, ele tem o branco, ele tem as miscigenações. Isso precisa ser valorizado como história, como contexto histórico. Isso precisa ser respeitado pela escola. Né? E essa diversidade étnico-racial é apenas um exemplo que eu dou, mas existe a diversidade religiosa, a diversidade cultural, a diversidade, inclusive de gênero, que muitas vezes a gente se nega a discutir, porque tem uma religião ou outra, mas são realidades que perpassam a nossa vida. E eu preciso entender o outro ser humano, antes de julgá-lo, né? Antes de qualquer coisa. Com certeza, com certeza. É importante para o meu relacionamento lá na escola, com esse aluno que não tem a crença, que não tem um comportamento, que não tem a moral que eu prego, que eu quero viver, ou que eu finjo, muitas vezes, mas ele é um ser humano. E eu preciso construir, né, um nível de convivência nobre com esse ser humano. Então, quando você fala mesmo, Cláudio, chega, né, de algumas crenças que me limitam, isso é realmente extremamente importante. Mas eu preciso, sobretudo, eu acho que o ponto de partida é o conhecimento, né? É a leitura, né, Shirley? Gente, desculpa, porque eu falei que eu não ia falar muito hoje, olha só. Não, mas é muito pertinente. Folga, falar de ser professor, a gente que tem essa longa estrada, aí eu pelo menos tenho 35, 36 anos de professora. Quantas pessoas eu já me relacionei? Quantos alunos não são hoje meus amigos? São meus colegas de profissão, né? São pessoas que me ajudam. E mais, são pessoas com quem eu aprendo. Isso é mais fantástico. Isso é fantástico. Às vezes é um aluno que você viu crescer, que você até cuidou. Hoje eu falei com uma pessoa que há muito tempo eu não falava, e alguém me disse, olha, fulana de tal, hoje ela é coordenadora do curso de Direito da Universidade de tal, ela quer falar com você. Falei, menina, eu te dei carona para te levar para o balé. E agora você está conversando comigo no mesmo nível profissional, uma mestre. Que coisa! Isso é fantástico. E eu dei carona para o balé, para a mãe, conselhos, dicas para a mãe para alfabetizar essa grande profissional. Então, para estar ali junto, esse é o ser humano, né? Ou seja, a gente fica mais experiente, né? Para não falar outra coisa, mas a gente continua aprendendo, né? Com certeza. É verdade. É verdade.
a decadência, a fragilidade. Os aniversários, eles nos trazem a oportunidade de mudança, de transformação. Trazem mesmo, porque são E ciclos que se abrem, né? aprender sempre. Isso Essa aí. é a dica mais legal das experiências aí. Eu queria ouvir a Shirley. Se há tempo Você ainda. quer me ouvir? Vamos lá, Não, professora. eu absorvendo tudo isso, aí, assim, de tudo que vocês falaram, da importância, tanto, de tudo, eu estava lembrando aqui que muitas secretarias de educação, muitas prefeituras, elas vêm trabalhando com projetos de questão socioemocionais com o intuito de melhorar a saúde do profissional, professor, da saúde mental, e eles vêm promovendo isso, encontros online, sempre mediados com um profissional da área que saiba, né, mediar esses conflitos. Então, a gente poderia solicitar aqui aqueles que têm essa oportunidade de participar desses encontros, a gente estamos falando para o Brasil. Então, eu acredito que dentro de alguma secretaria, de algum estado, possa estar acontecendo seminários ou até esses encontros online, que vocês participem, porque vai auxiliar a você se conhecer e ajudar ao seu aluno, ajudar aos professores na qual você coordena ou que você é gestor, porque é muito importante você ter essa visão de pessoa. Professora falando sobre a experiência que ela teve de chegar, estava tristinha e vinha uma pessoa e animar ela, eu já tenho uma experiência de eu estar, porque eu tenho alguns momentos depressivos, eu passo, né, eu tenho ansiedade, depressão, e dependendo eu tenho esses momentos, a gente não sabe quando vai acontecer, simplesmente acontece. E no momento de trabalho eu estava, né, nessa angústia interna, e você não tem um colega de trabalho que tenha a empatia de te olhar e dizer que aquilo passa, não disso é besteira. Você tem pessoas que passam por coisa pior. Onde é que está a empatia? Onde é que está entender o lado do outro? E aquilo dali foi me angustiando cada vez mais. Em vez de melhorar, me É, angustiou mais. E para uma pessoa que sofre de ansiedade, depressão, uma palavrinha é o estopim. Imagina, o professor fala que a nossa mente, quando a gente pensa coisas positivas, vai fazer com que as nossas emoções melhorem, a gente vai melhorar a questão dos nossos neurônios, vamos dizer assim. sim, sim. Aí vem uma pessoa e diz, pessoas passam por coisa pior do que você está passando. É minimizar o sentimento do outro. Então, assim como existem pessoas que melhoram a autoestima, fazem com que a pessoa tenha uma elevação, faça com que ela fique alegre, positiva, assim existem pessoas que diminuem o sentimento do outro. Então é bom a gente começar a buscar entender mais sobre essas competências, não só para trabalhar na educação, é para a gente trabalhar como ser humano. A base, vamos botar assim, a base nacional nos fala que a gente pode estar utilizando isso com o nosso aluno. Pode estar utilizando, mas o importante é utilizarmos como pessoas. Aí eu venho agora, Cláudio, aproveitando que a gente está nos nossos minutos finais, né? Vamos dizer assim, eu quero que você faça um conjunto, faça assim um elo, colocando a importância da PNL junto com as competências. Por que é importante a gente trabalhar? Como é que a gente deve buscar entender esse elo das socioemocionais com a PNL? Isso. Então, pessoal, com tudo que nós falamos hoje nessa live, talvez se existe um sentimento que possa ser a chave desse elo daquilo que nós falamos entre a PNL e as competências socioemocionais, eu posso traduzir como o amor. Cadê o coraçãozinho? Pode clicar no coraçãozinho aqui pro pessoal. Se daqui a pouco o professor Shirley vai entrar aqui no ar de novo, porque a gente está com uns desafios técnicos, mas cadê o coraçãozinho? Minha Clica aí no blusinha, coraçãozinho. minha Cadê o blusinha. coraçãozinho aí, pessoal? Ei, pode clicar no coraçãozinho aí, porque a professora já tá cheia de coraçãozinho aí
na camiseta e na blusinha dela. E aqui, quando a gente fala de Welleth, PNL, competências socioemocionais, primeiro, PNL é um grande estudo do ser humano. Não faz sentido para você que está aqui ao vivo ter uma fonte pela qual possa te ajudar a entender mais o ser humano. E dessa forma, começando por você, você facilitador, você educador, ter o presente de se conhecer melhor e usar isso para a sua vida. Este é o grande ponte entre PNL e as competências socioemocionais, porque através da PNL nós excursionamos por comunicação, excursionamos por técnicas de necessariamente relacionamento. E quando você tem acesso a ferramentas que podem fazer de você uma pessoa diferente, uma pessoa mais flexível frente à sua vida, automaticamente isso te dá o poder, a força de usar em outras áreas, como é o caso da educação. A professora Shirley, eu acho que está com um desafio para voltar aqui, deixa eu ver se eu tento de novo aqui, só para a gente conseguir encerrar, porque nós estamos estourando nosso tempo. E, gente, aqui já nesses finalmente, esses finalzinhos aqui dos nossos últimos minutos, eu quero aqui deixar o meu coraçãozinho para vocês, para entender de uma vez por todas, né? E se tem algo dentro da BNCC que chamou muito a minha atenção, é trazer a discussão de temas que, na minha opinião, podem nos empoderar como seres humanos. E quando a gente fala de empatia, isso que a professora Shirley falou é fundamental. Quando você está numa dor e a pessoa chega para você, larga disso, larga de ser besta. Isso aí é empatia? Não! Você não está colhendo a dor da pessoa. Quando a gente faz aquilo que a professora Terezinha falou, né, de dar um tapinha, ei, como que você está? Enfim, quando você consegue de verdade entrar no mundo da outra pessoa, do outro ser humano, seja ele uma criança ou adulto, você está começando a se reconectar como ser humano. E entender ferramentas que possam dar a flexibilidade de aplicar de forma técnica durante ou decorrer da sua vida. Talvez seja um dos grandes presentes da gente, de uma vez por todas, assumir o controle da nossa vida e buscar conhecer cada vez mais. Conhecer como nós funcionamos, como o outro funciona, e lembrar também aquilo que eu falei, por mais que eu tenha apaixonado por PNL, não tem só PNL, tem uma bastidão de técnicas que é o presente nosso, desse ser humano, de abrir a nossa mente e viver uma vida extraordinária. Professor Chileide, estamos encerrando aqui o tempo, gratidão, gratidão. Gente, desculpa, não sei, foi problemas técnicos, eu saindo toda hora, mas foi muito bom, professor. Eu não vou mentir para você, por mais vários convites o senhor já tinha me feito para a questão até de estudar a PNL, perdi um curso maravilhoso que o senhor tinha me dado, depois eu vou querer outro. Mas, assim, eu convido todo mundo a estudar a PNL, estudar neurolinguística, estudar várias outras ferramentas para que a gente possa nos entender, levar a prática dessas competências socioemocionais. Não precisa ser só na educação. Vamos trabalhar conosco, com o próximo, com nossa comunidade. Vamos fazer isso. Vamos pegar, hoje o tema foi competências socioemocionais e PNL, mas não precisa, dentro de uma jornada pedagógica, né? Mas não vamos utilizar isso somente dentro da pedagogia, da educação, dos muros de uma escola, das paredes de uma sala de aula. Vamos levar isso para a nossa vida, para os nossos filhos, nossos pais, levar realmente para aquelas pessoas que estão próximas e até mesmo para aquelas que não são tão próximas, como foi o caso da professora Terezinha. Essa pessoa pode até não saber sobre competências socioemocionais, sobre uma PNL, mas ela melhorou a autoestima da professora, auxiliou ela na questão do ânimo. Então, vamos começar a estudar um pouquinho mais. E como o professor Cláudio Shen falou, quem perdeu a aula da semana passada sobre a base, volta lá no feed, pega, assiste. Por quê? Porque teve uma aula excelente com a professora Terezinha, que foi a BNCC na prática, onde entendemos as 10 competências gerais, a aplicabilidade delas. Hoje trabalhamos dentro com as competências socioemocionais, onde o Cláudio veio falar sobre a importância que a PNL tem de abrir nossa mente, de fazer a gente entender o próximo,
E na semana que vem, já vou fazer o meu convite aqui, Cláudio. Por Peço favor, vai lá. desculpas, Não, é agora. não A estou hora é nem te agora, dando a professora. palavra, mas eu venho convidar a todos e faço um convite a colegas interessados, curiosos, porque na semana que vem a gente vai falar de tecnologias aplicadas dentro da educação e o ensino híbrido. Algo tão comentado, algo tão utilizado, porque nós professores estamos vivenciando, nossos filhos estão vivenciando, alguém próximo está vivenciando este tipo de ensino, o famoso ensino híbrido. Então, o que é o ensino híbrido? O que é as atividades síncronas, assíncronas? Vamos trabalhar sobre essa temática. Vamos informar vocês outros tipos de tecnologias que às vezes a gente só entende o celular, a televisão, a internet, mas existem outras tecnologias também envolvendo tudo isso e que é importante o professor trabalhar porque também está lá na base. Nesta linda BNCC falando da importância da utilização da tecnologia. E existem competências lá das competências gerais falando sobre isso. Então, na próxima semana, eu, humildemente, venho trabalhar esse assunto em parceria com a professora Terezinha e Cláudio. E eu convido vocês a convidarem outras pessoas também. É isso aí, gente. Vamos fazer presente. A gente não está tanto preocupado em números, mas assim, a qualidade das pessoas que têm assistido, eu creio que tem gostado e tem expandido, assim. Acho que é importante, né, a participação de vocês, vai ter muita coisa interessante. A professora Shirley é autoridade nessa área, é autoridade nesse assunto. E eu também quero só reforçar o convite e agradecer por vocês estarem aqui conosco mais uma vez. Convidem mais pessoas. Na próxima quarta é feriado, inclusive, né? As pessoas Isso. estão menos cansadas e vão poder participar melhor. Não tem desculpa, né, professora? Não tem. Então, aqui Coraçãozinho aqui para todos vocês aqui. Gratidão enorme. a minha camiseta está cheia de coraçãozinho, então eu vou aqui expor a minha Isso, coloca o coraçãozinho aí, professora. Gratidão. Fica com Deus. Boa noite. Fiquem com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau. Até quarta que vem. Marca aí, 20 horas. Horário de Brasília. Tchau, tchau. Tchau.